Se abre para escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar por um instante. Queridos, queridas, a liturgia desse 30º domingo do tempo comum convida-nos a dar continuidade na reflexão que começamos domingo passado. Domingo passado, o Evangelho nos ensinava, o Cristo nos ensinava através do seu Evangelho, a necessidade da oração, e da oração persistente. A oração que é tão necessária, tão importante para o homem e para a mulher modernos, que andam tão ocupados, tão preocupados, com tantos afazeres, com tantas coisas a serem feitas, e em nome desses afazeres, muitas vezes Deus é esquecido, Deus é deixado de lado em segundo plano. Mas a palavra de Deus hoje nos diz que não basta pura e simplesmente rezar. É preciso rezar, mas é preciso rezar bem. Existe uma grande diferença entre soltar um punhado de palavras soltas, dizendo que está rezando, mas sem importância, sem estar ligado com o que nós estamos vivendo. Então, como é que a oração tem que ser? A palavra de Deus desse domingo mostra-nos como ela deve ser. A primeira leitura nos apresenta que esta oração, esse diálogo com Deus, porque isto que é a oração. Oração é conversa íntima com Deus, uma via de mão dupla, alguém que fala e o outro que escuta. Depois aquele que falou se cala e o outro fala. Infelizmente não é assim que fazemos. Às vezes nós nos aproximamos de Deus com o intuito de rezar, despejamos uma série de orações formuladas e nos viramos e vamos embora.
e deixamos Deus falando às paredes, sem ter ninguém que o escute. Às vezes as pessoas chegam para a gente e perguntam assim: padre, como é que a gente tem que fazer para rezar? Eu só digo que eu não sei como é que se faz para rezar. Eu tenho o meu jeito de rezar. Cada um de nós, cada uma de nós precisa descobrir o seu jeito de rezar. Oração, repito, rezar como diálogo com Deus, conversa pessoal, conversa íntima, tempo para dialogar com Deus. Então, repito, a palavra de Deus hoje nos ensina como tem que ser esta oração. A nossa primeira leitura do livro do Eclesiástico nos apresenta que esta oração tem que ser uma oração humilde. Somente a oração dos humildes atravessa as nuvens e chegam até Deus. Ele não faz acepção de pessoas, ele escuta a todos, ele atende a todos, mas primeiro precisa que essa oração chegue até ele. E um coração marcado pelo egoísmo, um coração marcado pela autossuficiência, pela arrogância, pela prepotência, jamais dirige um diálogo com Deus que atinja os ouvidos de Deus, porque se perde no tempo, se perde antes mesmo de chegar até Deus. Então esse é o primeiro quesito da oração, o primeiro critério para conversar com Deus. Eu preciso me despir da minha autossuficiência, da minha arrogância, da minha prepotência, de achar que me basto e colocar-me de fato como alguém que vai conversar tem que ser com humildade. Por isso, a melhor posição para se rezar, para se dialogar com Deus, ainda continua sendo de joelhos. Porque quem se dobra diante de Deus, apresenta-se com humildade diante dele. Quem quer ficar de cabeça erguida, estufando com o peito estufado, cheio de empáfia, sua oração jamais atingirá os ouvidos de Deus. Então repito, primeiro critério, a humildade. Na segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, Paulo apresenta um segundo critério da oração. A oração tem que ser expressão do que eu estou vivendo. Eu preciso rezar a minha vida. E Paulo reza a sua vida. O que ele está rezando nesse momento? Primeiro está rezando a sua prisão. Eu, como preso do Senhor, velho, preso e condenado à morte. Paulo está rezando a sua realidade, porque Deus sabe como é que nós estamos. Segundo motivo que Paulo reza, a sua decepção com os seus companheiros. Todos me abandonaram, ninguém me acompanhou, ninguém me assistiu, somente Deus. Então precisamos rezar o que estamos vivendo. Como é que eu vou me dispor a fazer uma oração de louvor a Deus se eu estou decepcionado? Como é que eu vou dirigir uma oração de louvação a Deus se eu estou com raiva, se eu estou chateado? Então a oração precisa ser expressão do que eu estou vivendo, porque senão ela não chega até Deus, porque eu estou maquiando, eu estou mascarando aquilo que eu vivo, porque Deus quer ouvir o que estamos passando, quais são os nossos dilemas, quais são os nossos projetos, quais são os nossos sonhos. Então Paulo nos ensina, a oração tem que ser aquilo que eu vivo. Muitas vezes as pessoas dizem assim: padre, eu me utilizo do terço para rezar. Tá certo? Tá. Se você coloca na tua oração do terço
o que você está vivendo no seu cotidiano, então o teu terço chega aos ouvidos de Deus. Padre, eu me utilizo das Sagradas Escrituras, dos Salmos para rezar. Se você reza nos Salmos o que você está vivendo, o teu dilema diário ou a tua felicidade diária, a tua recitação dos Salmos chegam até Deus. Então, repito, não importa a fórmula que eu utilize, se é uma oração formulada, se é uma oração oficial da igreja, se é uma oração pessoal, criada por você mesmo, se for marcada pela tua vida, ela atravessa as nuvens e chega até Deus. Senão, não. Senão, você não vai ser ouvido por Deus. Então, segundo critério, expressão do que eu estou vivendo. E no Evangelho, Jesus volta a insistir na necessidade da humildade para se dirigir a Deus. Então ele apresenta a figura desses dois homens, um fariseu, considerado um santo. Por quê? Porque eram vistos assim como santos. Alguns eram chamados até santinhos do pau oco, né? Disfarçavam que eram santos, mas que rezava todo dia, que pagava o dízimo, que jejuava constantemente, mas que Jesus já havia criticado em outras ocasiões, mas que esqueciam da justiça, exploravam o órfão, exploravam a viúva. Então não era a oração que chegava até Deus, e que chega diante de Deus marcado pelo quê? Marcado pela sua autossuficiência, marcado pela sua arrogância, como se dissesse para Deus: eu não preciso de você, é você que precisa de mim. O meu jeito de ser, o meu exemplo de vida faz propaganda sua para o povo. Não é assim que se chega até Deus. Não é nos utilizando de altos elogios, de nos achando a última bolachinha do pacote, né? E nos esquecemos que geralmente a última bolachinha é quebrada, né? Toda moída, toda espedaçada. Mas esse fariseu se achava assim. E o segundo modelo, o modelo do pecador público, o publicano, que chega até Deus através do que? Da humildade. Ele utiliza-se do caminho da humildade. Nem coragem de olhar para Deus ele tem, nem coragem de levantar a cabeça ele tem, nem de alterar a voz ele tem coragem, mas bate no peito, reconhecendo-se pecador. E Jesus disse: esse foi ouvido por Deus. Esta oração atravessou as nuvens, essa oração tocou os ouvidos de Deus, porque ele rezava a sua vida. Ele rezou com humildade, reconhecendo-se necessitado de Deus, enquanto que o fariseu não rezou a sua vida, mas ele teceu altos elogios, fez uma propaganda enorme diante de Deus. E Deus não quer saber de discípulos e discípulas dessa maneira. Então cabe-nos aqui uma pergunta: e a nossa oração, como ela é? É uma oração humilde, a exemplo do publicano, que se utiliza do caminho da humildade para atingir a Deus? Ou é o modelo de oração do publicano, do fariseu? A arrogância, a prepotência, a empáfia, a autossuficiência. Quando nós saímos da igreja no domingo, nós saímos justificados, saímos repletos da graça de Deus, ou saímos vazios, estéreis, secos, sem levar nada? Ah, mas a culpa é do padre. Não, a culpa não é do padre. Ah, se eu estou saindo da igreja sem levar nada, é porque o padre não soube explicar. Não, a culpa é única e exclusiva minha, porque eu não tive a humildade o suficiente de me abrir para a graça de Deus, como o publicano fez, de acolher o perdão de Deus, de elevar os meus louvores a Ele.
de abrir os meus ouvidos, mas mais ainda abrir o meu coração para que a palavra de Deus frutificasse em mim. Não preparei o ambiente para que o meu coração se tornasse um terreno fértil, aonde a palavra de Deus fosse plantada, para que então esse Deus me mandasse de volta para casa justificado. Não soube aproveitar a experiência da Eucaristia, esse Deus que se entrega por amor por mim e me diz: tome e coma, é meu corpo, tome e beba, é meu sangue, para que eu saia daqui justificado, fortalecido, reabastecido para enfrentar as mazelas da semana que está iniciando. Então, meu irmão, minha irmã, ao nos aproximarmos de Deus, seja na nossa oração pessoal, seja na nossa oração comunitária, quando nos reunimos como comunidade de fé, para celebrar a Eucaristia, para ouvir a palavra, que o que nos marque seja o exemplo da humildade e expressão do que estamos vivendo, para que então a palavra de Deus encontre em nós eco e a nossa voz chegue aos ouvidos de Deus e Ele nos escute e nos atenda o quanto antes, de acordo com o tempo e com a vontade dEle. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E em espírito de oração, coloquemo-nos de pé. Mais uma vez eu te faço aquele convite do início. Fecha teus olhos por um instante. Não deixe que a tua profissão de fé sejam apenas palavras da boca para fora, mas que a tua profissão de fé brote da tua vida, brote do que você está vivendo neste momento. Talvez você esteja passando dificuldade em casa, com o filho, com a filha, com o esposo, com a esposa. Talvez esteja como Paulo, decepcionado, decepcionada, chateado, bravo até com alguma coisa que esteja acontecendo na vida da comunidade. E faça disso que você está vivendo, na tua profissão de fé, uma oração que chegue aos ouvidos de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.